Então, a aula de hoje é a aula 9, né, dos autores Dalbor e Ferreiro. Alguém já ouviu falar em um desses autores? Pode falar. Essa Ferreiro não é a Não, Emília, esse não, não. né? É a Emília Ferreira. A Emília Ferreira eu já ouvi falar, mas esse outro não, que eu nem sei falar o Dalbor nome. também não. Ferreiro, sim, mas O Dalbor não, né? Eu acho que eu comecei, quer ver? Você tá preso. Comecei pelo Dalbor. O Dalbor, ele não é um educador. E eu nunca esqueço da aula dele, que ela foi muito significativa para mim. A professora que ministrou essa aula, ela é bem expressiva, sabe? Então, eu não esqueço dessa aula. Então, ele é um economista que escreveu um livro sobre educação e apropriação da realidade local. Tem um vídeo que fala muito sobre esse livro, que é um menino. Ai, que soltava. O menino que descobriu o vento. É isso mesmo. Cadê? Deixa eu só ver aqui no celular. Porque aí eu assisti esse filme na época, que era a pandemia, né? Então eu tinha tempo de sobra. É isso mesmo. Quem quiser assistir depois, é bem legal. Ó, o menino que descobriu o vento. É até de 2020 esse filme. Esse filme fala sobre um menino um menino africano. E essa história é real. Que esse menino, ele aprendeu através da escola, e fala da dificuldade financeira que o pai dele tinha de pagar a escola, e ali ele foi estudando uma forma de que a família dele pudesse gerar o sustento, que lá era agricultura, mas era uma terra muito seca, não tinha água. Então, ele descobriu uma forma de gerar água para que a família dele pudesse plantar. Então, o Dalbor, ele fala sobre isso. Olha lá, geografia, realidade local, meu lugar, meu espaço, minha rua, uma aprendizagem significativa. Mas em que sentido? No sentido da escola, o conteúdo, tudo que ele precisa para que ele possa mudar a realidade local. Porque ele é um economista. Esse filme é lindo, esse filme aí. É muito bonito mesmo. Mas tem no Netflix. Tem. Mas se você olha se você tem um olhar amplo, esse filme é da Netflix, pelo que eu olhei aqui no celular, é produção da Netflix. Se você tem um olhar amplo, você vê que ele é político. Ele é político em que sentido? Para o político, compensa para ele financeiramente se o aluno vai lá e descobre uma forma de fazer a parte que o político não faz. Porque foi o que aconteceu com esse menino que descobriu o vento, não é? O menino, ele fez algo que quem deveria fazer não era ele, sim os governantes. Uma forma de garantir o sustento não só para a família dele, mas para a família de todos. Então, esse menino descobriu isso. O que o Dalbor fala é sobre isso, sobre dar o conhecimento para a população e a população utilizar esse conhecimento para melhorar a vida dela e de todos ao seu redor. E assim, politicamente, eu não faço nada. Vou continuar ali, de boa na lagoa. Então, isso daí é uma crítica política, só que não significa colocar isso lá na prova, tá, gente? Isso foi significativo para mim, porque ela era muito engraçada, essa professora. Então, ela tirava um sarro, era bem bacana a aula que ela deu a respeito disso daí. Só que eu peguei esse resumo bem pequenininho, porque... Só um minutinho, gente. E aí eu peguei o QSN.
Falei, será que tem alguma coisa falando sobre a realidade local do QSN? Aí eu achei, tá até errado aqui, tá, gente? Não é a página 30, eu esqueci de mudar. Desculpa, mas está lá no introdutório. Ó, assim, entende-se que esses educandos podem, ao mesmo tempo que avançam em sua escolaridade, participar ativamente da sua comunidade e das definições de políticas públicas a fim de transformar sua realidade. E, desse modo, transformar-se também como um sujeito social em busca de uma sociedade mais democrática, solidária e justa. É claro que isso, você vê que é uma conclusão de algum assunto que estava lá no QSN introdutório, mas aqui eu queria que vocês frisassem participar ativamente de sua comunidade e das definições de políticas públicas. O intuito mesmo é esse. Não só, o Dalbor ele não fala tanto de participar das políticas públicas. Ele fala de utilizar o conhecimento para transformar a realidade local. Mas a gente está falando de um documento normativo. O intuito seria esse mesmo, fazer com que a gente formasse um aluno que fosse crítico ao ponto de discutir sobre políticas públicas. Ficou claro até aqui? Sim. 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 Tá, vamos mudar. É bem rapidinho, ó. Tá. Aí eu peguei essa prova de Cananeia, na época eu fiz ela, tá? Mas não é uma prova difícil. Vou mudar aqui essa telinha, senão eu vou para a resposta. Vamos lá. Vamos. Pelo pouco que eu expliquei, tem bastante coisa na internet, tem resumo. Se vocês tiverem dúvida a respeito disso, é só colocar no Google. Pega resumo. Só que eu acho que quem quiser se apropriar é interessante. Mas quem está sem tempo, procurar lembrar desses poucas palavras-chave que eu coloquei, eu acho que dá para responder. Teve uma que eu errei, que eu coloquei 2 questões, e aí a gente vê que, às vezes, se você tem um pouco mais de conhecimento a respeito do livro, é melhor. Por isso que eu falei, dá também para pesquisar na internet e pegar outros conteúdos. Vamos lá. Ladislau Dalbor, em Educação e Apropriação da Realidade Local, assevera que a geração de conhecimento sobre a realidade local e a promoção de uma atitude proativa para o desenvolvimento fazem parte evidente de uma educação que pode se tornar instrumento científico e pedagógico da transformação local. Sobre a globalização e o desenvolvimento local, o autor entende que a qualidade de vida não depende muito, ainda que possa sofrer os seus impactos da globalização. Depende da iniciativa local. B. A globalização impede os municípios de tomarem as rédeas do próprio desenvolvimento e ainda de resgatar o espaço local e buscar melhorias. C. Quanto mais se desenvolve a globalização, mais as pessoas estão abandonando o espaço local e desistindo de melhorar as condições de vida no seu entorno imediato. D. Tudo está globalizado, sendo as regras ditadas por corporações transnacionais que se organizam entre diferentes nações atuando em vários países. Ou E. Afastamento. Sistema de drenagem e infraestrutura do bairro são questões locais, mas sua melhoria passa antes por mudanças na concentração mundial do poder econômico. Acho que é a letra A. Não sei, Maria. Estou pensando aqui também, que eu fiz de manhã. Não lembro mais. Ó, vamos fazer igual eu falei aquela vez. Eu acho que é assim. Vamos ver as palavras negativas. O que ele está perguntando? Ó, sobre a globalização e o desenvolvimento local.
o que esse autor entende? Ó, um falou que é A, outro falou que é C, então vamos na B. E quem não está falando, começa a falar, tá, Brasil? Que eu gosto que fala, porque mesmo que eu erre, a gente vai aprendendo junto. Ninguém falou nada no chat. Você presta atenção aqui. Eu, hein? Vamos lá. B. A globalização impede os municípios de tomarem as rédeas do próprio desenvolvimento e ainda de resgatar o espaço local e buscar melhorias? Bom, essa eu acho que não, porque não é a globalização que Que interfere. impede os municípios, né? né? É A negativo, né? Isso. Essa daí a gente arrisca. Uhum. Esse aqui não é. A B realmente não é. Vamos ver a D. Vamos lá para a pergunta sobre a globalização e desenvolvimento local. O autor entende que tudo está globalizado, sendo as regras ditadas por corporações transnacionais que se organizam em diferentes nações, atuando em vários países. Na Aí, verdade, eu nem entendi o que ele quis dizer com isso. São palavras que eu nunca vi. Transnacionais. corporação que está na nação e está fora. Eu acho que significa isso, Poli. Tudo está globalizado, sendo as regras ditadas por... Aqui, ó, tá vendo? Que se organiza em diferentes nações, atuando em vários países. Eu também. Eu acho que não é isso, não. É porque também não está falando do desenvolvimento local, né? E aqui ele quer as duas coisas. Vamos lá. Então, essa também acho que não é, não. O boy posso estar errado, tá, gente? Que eu tô cansada, ó. Opa aí. Não é só você, não, viu, Poli? Tá quase rindo. Vamos rindo, porque aí vai embora o som. Vamos lá. Sobre a globalização Do desenvolvimento. desenvolvimento local. O autor entende que o afastamento, entende que asfaltamento, não é asfaltamento, é asfaltamento, sistema de drenagem e infraestruturas do bairro são questões locais, mas sua melhoria passa antes por mudanças na concentração mundial do poder econômico. Essa está errada, porque aqui está falando de asfalto. Sistema de drenagem e infraestrutura do bairro não são questões locais, gente. Não só, são questões que são não só local, né? É muito amplo o negócio. E depende do governo, não da concentração mundial do poder econômico. Mundial ainda, né? Não, Sendo que é coisa do município, né? É coisa do município. Isso, é nacional o negócio, é do município, é da cidade ali. Então, vamos ver. Eu posso estar errada, viu, gente? Vocês perdoam aí, ó. Sobre a globalização e desenvolvimento local. O autor entende que a qualidade de vida não depende muito, ainda que possa sofrer os seus impactos da globalização. Depende da iniciativa local. Lendo devagar, parece que é ela. Tá mais claro, né? A forma como você leu, né? Vamos ler assim. Sobre a globalização e desenvolvimento local. O autor entende que quanto mais se desenvolve a globalização, mais as pessoas estão abandonando o espaço local e desistindo de melhorar as condições de vida no seu entorno imediato. É a A mesmo. Porque, assim, aqui está falando que é culpa da globalização, que as pessoas estão saindo do seu local, indo para outro, e tentando procurar melhorias no seu lugar. Na verdade, eu já pensei, por exemplo, no pessoal rural que vai para a cidade. Isso aí que eu pensei, por isso que eu imaginei que fosse ela, porque quanto mais se desenvolve o mundo, mais as pessoas estão deixando de cuidar da sua origem mesmo, né?
A gente tá. Meu primo Se mesmo saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, que é muito mais globalizado lá. Então, aí você falou do filme desse menino, esse menino resolveu lutar pelos pais, mas e quantos que não luta? E quantos que não vai, né? Por isso que eu não sei lá agora qual que é certo. Gera dúvida, né? Porque Gera. aqui fala que a globalização não tem impacto. Né? Depende, que fala assim, a qualidade de vida não depende muito da globalização, ainda que possa sofrer seus impactos da globalização, depende da iniciativa local. Então tá errada. Pensando no Porque autor... a globalização tem impacto sim, né? Sim, mas assim, que fala que não depende muito da qualidade de vida. Assim, pensando no autor, o que ele fala que depende da iniciativa local. Pensando no autor, não no que é certo ou que é errado. Lembra que a gente tem que pensar como o autor pensa. E ele acha que as pessoas devem mudar a sua realidade local. Pensando nisso, eu acho que é essa, mas não sei, viu, gente? Olha, eu não olhei a resposta, eu falei para ninguém olhar. Eu fico com a. Eu falei que é a gente. Vamos ver, então, que a resposta está aqui, porque eu fiquei com tanta preguiça que eu não fiz outro. A iniciativa local quer dizer que as pessoas que estão no meio dessa comunidade, que elas podem ter ou não ter iniciativa de querer alguma coisa a mais. Qualidade de vida. A qualidade de vida depende deles. Isso, depende deles. E assim, a gente sabe que não, porque tem coisas que é acima disso, né? Mas o autor pensa dessa forma. Então a gente tem que pensar na hora de fazer a prova como o autor pensa. Tem que pensar no que ele está pensando, não no que a gente pensa, né? Sim. Então, tem uma outra também que eu peguei, ó. Prova de Suzano. Não é um autor que cai muito, tá? Ele não cai tanto. Mas, igual eu falei, a gente tem que estar consciência, saber mais ou menos qual é o pensamento daquele autor, porque são muitos autores, né? Para na hora de fazer a prova, ter confiança. É o que eu falo. Thaís, então, associar ele à realidade local. Isso. É sempre... se você assistiu o filme... Como que é o nome do filme mesmo? Eu esqueci. O menino... No que ventou o vento. Isso. Tá o menino aqui, que descobriu o vento. O menino que descobriu o vento. Não sei se dá para ver direito. Acho que não, né? Não, dá não. Dá não, né? O menino que descobriu o vento, que fala sobre isso. Sobre uma pessoa... É legal, né? Esse filme, Sara. Eu assisti também. Achei a pandemia. Que aí eu precisava entender, e eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, quando eu ponho uma coisa na cabeça, ninguém tira. E eu precisava entender e se apropriar daquilo. Tanto é que eu não esqueci nem a aula e nem o filme, desse autor. Esse autor ficou muito claro na minha mente, principalmente porque eu fiquei com raiva. Eu gosto de usar os sentimentos. Eu fiquei com raiva de saber que ele pensa dessa forma, aí eu gravei. Porque eu acho que a gente não tem que colocar a culpa em ninguém. A nossa qualidade de vida depende da gente, mas que tem muita coisa que o governo pode fazer para tornar melhor a vida das pessoas, isso daí é óbvio, né? Que eu não tenho como tirar dinheiro para colocar um asfalto aqui na minha rua. Isso é obrigação dele, concorda? Aham. E ele já não pensa dessa forma. Esse autor fala que se não tem, você usa o conhecimento para garantir isso, para melhorar a realidade local. A professora falava assim, aí eu gravei. Então vamos lá para a próxima. Ladislau Dalbor aponta como necessário para uma educação que insira nas suas formas de educar uma maior compreensão da realidade local. Olha lá,
realidade local. Ó, Thaís, Pode falar. ó o filme. Ah, isso. Olha lá, gente. É isso aí, ó. Ó, terminou? Não termina. Vamos lá. A motivação dos alunos, assentada em explicações que futuramente entenderão a importância do que estudam. Desculpa. B, uma escola um pouco mais lecionadora, dadas as dificuldades de se lidar com muito mais conhecimento e informações hoje em dia. O seu reconhecimento de que uma educação e vida profissional estão separadas cronologicamente e assim devem ser tratadas. D, privilegiar o prático relativamente ao teórico. Ou E, a requalificação dos professores, pois estes serão, de certa maneira, colocados na mesma situação que os alunos. Vamos lá, gente. Pode falar, não tem problema nenhum, bora. Pode escrever, quem não consegue falar. Vamos participar, que enriquece o grupo. Ninguém escreveu nada, eu tô de olho nas mensagens, viu? Bora. Eu acho que pode ser a letra D. Vamos lá. Isso aí, pô. Quem Que a mais? letra E. Isso aí, vamos. Não importa se está certo, se está errado, a gente tem que participar porque ajuda o coleguinha. Aí eu falo igual na escola. Não, terminei. Pô. Que a gente tem que pensar como o autor pensa, ó, para uma educação que insira nas suas formas de educar uma maior compreensão da realidade local, ou seja, o que o professor tem que fazer para que exista uma educação que o aluno se aproprie da sua realidade local. A prática, né? Eu acho. Também. Essa daí me deixa a dúvida. Vamos lá, Raquel. Sem 3 pontinhos, Raquel. Põe o que você acha. Eu, hein? Aí, eu. Essa Raquel, a simpatia, essa Raquel. Eu fico com a D. Vamos lá, então. Quem mais? Um falou que é a C lá no grupo, não falou? B também. Tem problema se errar, não é para ficar com vergonha, não, viu? Porque eu já errei. Na caruda, barato quando eu errei, porque com tanta vergonha. Mas depois eu falei, é mó legal errar, porque o pessoal vê que a gente erra, faz parte, é para errar agora mesmo. Vamos lá, então. Ninguém colocou a A, né? Será que não é? Por quê? Uma educação que insira nas suas formas de educar uma maior compreensão da realidade local. A motivação dos alunos, assentada em explicações de que futuramente entenderão a importância do que estudam. Apesar que futuramente não, né? Porque se falam de futuro, como é que ele vai mudar a realidade local dele agora? E o menino que descobriu o vento, ele era um menino. Né? Então, futuramente, eu acho que essa daí não é por causa dessa palavra. Vamos lá. Uma escola um pouco mais lecionadora, dadas as dificuldades de se lidar com muito mais conhecimento e informações hoje em dia. Agora, essa palavra lecionadora
Acho estranho, porque lecionar tem um sinônimo de ensinar, né? Ó, dadas as dificuldades de lidar com muito mais conhecimento e informações hoje em dia. Mas, Realmente, na verdade, a lecionadora tem que falar o professor, não a escola, né? sim. Essa também acho que não é não, porque assim, as informações hoje em dia que ajudam a mudar a realidade local, muito mais que aquele menino. Que aquele menino no filme, ele lia o livro. Hoje em dia, a gente não precisa nem ler o livro se a gente quiser atrás de uma informação, tá tudo na internet. Então, as informações hoje, elas não nos atrapalham, elas nos auxiliam. Aí, C, o reconhecimento de que a educação e vida profissional estão separadas cronologicamente e assim devem ser tratados. Essa, eu acho que está bem nada a ver. Porque a vida profissional e a educação não podem ser separadas. Tem que ser juntas. Por mais que você vai falar do passado, um exemplo, cronologicamente, a gente fala de tempo, né? Uma coisa se vincula à outra. Eu até estava falando com a minha amiga, ela nem está aqui hoje, a Leila, ela estava estudando LDB e estudando as leis, né, da educação. Falei para ela, começa a estudar e vai lembrando do tempo. Por exemplo, a Constituição, quando ela foi feita, o que será que aconteceu em 1987? No ano que eu nasci. Foi quando acabou-se o período da ditadura militar e criou-se uma Constituição mais humana. Tá, então por que estava escrito aquilo ali? Quando a gente pensa em tempo, a gente junta uma coisa com a outra. A gente mostra o momento de agora e une, não separa. Né? É estranho essa daí. Essa daqui, privilegiar o prático relativamente ao teórico, é a que tem mais sentido também para mim. Para mim é essa. Agora aí, ó, requalificação dos professores, pois estes serão, de certa maneira, colocados na mesma situação que os alunos? Claro que não. Tá certo que a gente é pobre, igual os alunos, a gente é. A gente é. Mas falar que vai ter alguma mudança, assim, tem que tirar os professores só porque a gente está na mesma situação deles, não tem sentido. Vamos ver. Eu coloquei aqui a resposta, 1, 2, 3 e já. E é essa. Aí, ó. Eu falei que era aí. Olha aí, tá vendo? Eu falo que a professora é. Nossa! Agora eu fico decepcionada comigo mesmo. Não, não é não. Eu também errei. Mas por quê? Se é uma prova, tá vendo? Neuza, aqui a gente pode errar, Neuza. A gente está errando para aprender. Mas por quê? Eu errei 2 vezes, que é o pior, né? Errei na hora que eu estava fazendo e errei agora. Ai, mas gente, por quê, ó? como essa prova gera dúvida? Tem sentido, se você parar para pensar. Porque ele fala... Maria, que você está mexendo aí? Espera só um minutinho, gente. Um minutinho, que tem a criança que está mexendo na cozinha. Espera aí, meu esposo saiu. Corre! Situação. Qual que tá fazendo arte? Minha filha, olha. Meninas, mas na hora da arte. prova é tão difícil mesmo, né? Bem. Agora ele tá descontraída, né? Na hora de fazer, já tá nervosa, né? Aí quando você vai corrigir, você coloca A era B, você coloca D era E, você chega perto ali da certa, você fala, meu Deus, eu não acredito. O que eu tô fazendo aqui?
Nossa, a pior parte é quando sai o gabarito que vai fazer a correção, né? Gente, Vai contar. Meu Deus. O Nido Não, fala minha não, o linguiça. pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que você faz a prova, aí eles fazem aquele ranking lá para ver quem acertou tanto, né? Nota de Negócio corte. que tem lá da internet. Aí Nota de você acha corte. que você acertou, quando você vai ver, você errou um monte. Aquele negócio não acerta nada. É nota de nota de corte. Eles fazem isso aí. Nossa. Gente, mas é muito estressante. Nossa, meu Deus do céu. Terrível. Agora que eu estou tomando um remedinho, eu espero que nas próximas provas eu fique mais tranquila, né? Fique mais calma. Tô fazendo terapia, passando um psiquiatra, porque é muito nervoso, muito tenso, muito tenso. É bom tomar os rivos, que é bom que para acalmar. eu vou dar opada. Vamos meio dopada mesmo, que é melhor. Também está relaxada, não vai ter problema de ficar nervosa. Meninas, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, a minha terapeuta, ela passou uma vitamina. Deixa eu pegar o nome aqui, peraí. Tá. Até que minha mãe também precisando, porque, nossa, minha mãe só no estresse. Eu comprei na farmácia, se chama L-triptofano. Alguém já ouviu falar? Não. Ele é vitamina para o cérebro. É? Não, cérebro. Olha, compartilha lá no grupo, que Manda eu já foto aí quero. para nós ver. Ele é vitamina para o cérebro. Eu tomo É duas tipo o vezes. fosfosol, né? Que manda pro Meu Deus, pro cérebro. meu cérebro está precisando de tanta vitamina. E eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Eu achei que eu tô com mais atenção, assim, tô conseguindo assimilar mais as coisas depois que eu comecei a tomar. Depois que eu tive Covid, eu fiquei meio lesada. Demora para às vezes cair meu pensamento, sabia? Eu vou colocar aqui, ó, porque ele não tem. Ele não tem contraindicação, porque ele. É natural. Não, eu vou marcar, eu vou mostrar aqui como é que é. Vitamina é essa, Poli? Manda aí no grupo. Coloca no no grupo, grupo, não, pelo aqui amor de Deus. É pro cérebro, estamos precisando. Cerebelo. Cerebelo. Que vitamina Que agora é? Acabei de colocar, meninas. Ah, tá, tenho vou olhar pó de aqui. Ai, que guaraná. maravilha. Tô precisando, porque essa também tá precisando amigo no cérebro. Tá. Ai, que mara. Eu vou comprar pó de guaraná Ah, de que novo. legal. Vou comprar. Mãe. Gente, pó de guaraná é de Deus, mano. Vocês tomarem, você vai ver o cérebro virar. Meu cérebro, ó. Não precisa de receita, ele é o quê? Ele é cápsula ou comprimido, Poli? Meninas, Ah, tá. Peraí. Eu acho que eu coloquei no grupo errado. Coloquei no grupo errado. Ai, meu vácuo. Tá, não, tá certo. Fique em paz. Mas ele é cápsula ou é comprimido? Ah, é cápsula, é melhor. Que não tá com duas estômago. cápsulas, mas você tem que tomar duas à noite, porque... Mas aí, se a gente for na farmácia, a gente compra ou só com receita? Não, você compra normal. Eu comprei na Sidney Oliveira, que é mais barato. Bom Ah, saber. legal. Ui. É que é vitamina, né, Poli? E eu vou falar uma coisa. B5, Para mim tá sendo muito bom. Já estou no segundo pote. Ai, que legal. Eu tomo vitamina C, serotonina e com a pele. Sabe uma coisa também que eu estou tomando que é bom? Eu sempre tomo açafrão com limão de manhã, né? Só que agora, na época do frio, eu estou colocando 15 gotas de própolis. É bom, próprio antibiótico natural. Aí todos os dias eu tomo. Eu tomo chá de orégano, chá de açafrão, chá de louro, É bom. de tudo. Eu tomo de louro, mas eu tomo verde, chá verde. Eu tomo chá de cavalinha, chá de pinheira santa. Muito bom. Tudo sem açúcar, gente. Eu também. Sem açúcar, porque com açúcar não dá, não. Melado. Vamos lá, Vamos lá, amiga? então. Bora. Aqui, vamos terminar essa. Por que está a requalificação dos professores? Para que os professores se apropriem de colocar o conhecimento na prática. Aí, porque a gente é pobre que nem eles, então a gente tem que estar requalificado. É tudo que eu falei, só que é para ser assim. Quem tiver alguma outra explicação a respeito, pode falar também.
o que ajuda. Então, na verdade, a D não está totalmente errada, né? Não. Você vê que ela tem alguma coisa, tem o prático ali, privilegiar o prático, né? Só que ele quis dizer que... Mas aí ele ela não está pode- falando no sentido se é aluno, se é professor, se é nada, né? É, Agora aqui ele já tá falando do que ele quer, do professor, né? é isso Se mesmo. igualar ao aluno. Essa parte de requalificação, como se fosse o professor estudando de novo, novamente, e aí se compara com o aluno, é isso? E se compara com o aluno porque a gente é pobre. Entendeu? E a gente precisa ter o conhecimento, mostrar para eles aquele conhecimento além do teórico, colocar no prático, para como ele mude a realidade dele. Tá, entendi. Na verdade, essas questões, assim, geralmente as respostas são as mais absurdas mesmo, né? Porque cada um pensa de uma forma que você nem imagina, né? Por isso que Nem precisa imagina. estudar os autores. É verdade. Por isso que precisa estudar, porque a gente vai pelo que a gente vivencia. E o que a gente vivencia não tem nada a ver com o autor pensa. Acha que, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, palavra-chave, realidade local. E requalificação dos professores também seria uma palavra-chave, então. Não necessariamente. Aqui ele está falando nas suas formas de educar. Eu acho que por isso que é requalificação dos professores. Mas você pode pôr, porque querendo ou não, é o que ele pensa, né? Ele tem que requalificar os professores para poder ensinar de uma Então, maneira... eu vou colocar assim, formas de educar e requalificação dos professores, que é uma forma de educar, né? E aí dá para vocês fazerem aquilo que a gente tinha comentado antes. Baixar não, mas colocar no... Dá até para baixar o aplicativo, né? Do que concurso e estudar essas questões. E fazendo as questões lá pelo que concurso. E por dia, 10 dias grátis. Por isso que eu peguei as 4 que eu fiz hoje, não tinha na prova de Guarulhos. Na última prova não caiu. Nem Emília Ferreiro caiu. Por isso que eu acho que vai cair. E aí eu peguei lá no que concurso. Vamos para outra. Olha lá, reflexões sobre alfabetização. Emília Ferreira. Alguém sabe um pouquinho da história dela? Não? Eu sei muito pouco, eu lembro muito pouco que a professora explicou, mas ela foi uma grande estudiosa, né? E aí, tudo que ela começou a ver o porquê que as crianças não aprendiam. E aí ela colocou toda a prática dela nesses livros, nos livros, tanto dela quanto da Ana Teberoski, que também é uma estudiosa junto com ela, que tem livro que vai cair dela, a gente vai estudar. E aí ela criou uma técnica de como descobrir que hipótese silábica que a criança está. E aí ela escreveu o livro. O livro é enorme, eu nunca li. Hoje, que acho que no segundo ano, já lecionando, eu consigo ter uma visão a respeito disso, porque eu não tinha. Era muito leiga, não entendia nada. E aí você vai conversando com professores alfabetizadores, você vai se apropriando desse conhecimento. Eu creio que se eu der aula para o primeiro ano, vai ficar mais claro. Ainda não é para mim. Falar para você que não. Eu me apropriei bastante, nem tudo, viu? Quando eu percebo que eu sei alguma coisa, eu vejo que eu não sei bosta nenhuma da educação infantil, que eu achava que eu sabia, mas eu não sei nada. Eu estou aprendendo cada dia mais. Hoje eu tive uma puta aula sobre o brincar. Achava que brincar é uma coisa, hoje eu tive uma aula que, nossa, como é importante a gente estar sempre estudando, revendo a técnica, né? E aí ela fala muito sobre a hipótese de escrita e reflete sobre a alfabetização. E quando a gente vai falar de alfabetização, não é só, a prefeitura bate muito isso na tecla, por isso eu coloquei uma parte ali do QSN, porque não é só aprender a ler. E aí nós estamos muito ainda no passado, de como nós aprendemos a ler. A gente aprendeu a ler, muita gente em cartilha, muita gente no método tradicional, que foi o meu. Eu fui alfabetizada no estado, eu aprendi a ler, acho que eu estava no segundo ano, no primeiro ano, não sabia.
E aí, a gente aprendeu a ler de uma forma muito equivocada. Por quê? Nós não sabemos interpretar. Por que que tem tanta gente que tem tanta dificuldade de interpretar um texto? Porque a forma como nós aprendemos foi muito tradicional. Então, Eu tenho dificuldade. Então, porque a forma como a gente aprendeu foi muito tradicional. Foi através do silabário, prefeitura bobina silabário. Mas por que que a bobina silabário? Tem todo um contexto por trás. Por quê? Porque quando você vai ensinar a criança, eu tenho uma amiga alfabetizadora, que ela vai ensinando como? Através de técnicas de leitura, de exercícios. Hoje, por exemplo, o que eu faço com as minhas crianças do estágio 1? Quando eu vou ler as letras do nome do ajudante do dia, eu peço para eles abrirem a boca. Eu fico assim, quantas vezes a gente abre a boca para falar Thaís? Um exemplo. Aí fica Thaís. Nossa, a gente aprendeu, abriu a boca 2 vezes, e ali eles vão se apropriando dos sons, mas não aquela coisa tradicional de colocar o B com ABA, sabe? O B com EB, porque a criança não aprende mais dessa forma, ela aprende num todo. E é isso que a prefeitura pesa, e pese para falar com os professores antigos é mais difícil, viu? Que ensina há muitos anos dessa forma, para reformular é muito difícil. Eu falo por mim, porque eu ainda sou muito tradicional, até mesmo na minha prática. Então, eu preciso ficar me policiando e tentando mudar sempre, porque não é a forma correta de ensinar das crianças, ainda mais essas crianças de hoje que aprendem tudo assim. É mais difícil, mas por que eu peso? Porque às vezes vai cair uma questão na prova tradicional, e às vezes a gente está muito em cima disso. Então, a gente precisa mudar um pouquinho. Aí ela fala... As crianças já sabem ler, né? Tipo, o M de McDonald's, já visualiza o M lá, né? Isso é o quê? Letramento. E a importância do letramento, que aí o que eu vou trabalhar com as minhas crianças do estágio 1 é isso daí, Jaque. Eu pedi para as mães me enviarem embalagem, que a sua mãe me deu essa ideia. Só que eu vou primeiro fazer o projeto de higiene. E aí eu quero embalagem de pasta de dente, embalagem de shampoo, porque isso é letramento. Então, antes, ela já tem um letramento, igual você falou do McDonald's, ela já vem com uma bagagem muito grande. A gente, como professor, a gente só vai mediar um conhecimento que está até dentro dela. A gente vai mostrar como vem a linguagem, o que a gente precisa. Primeiro eles desenham, não é? Eles desenham muito, para depois eles desenharem o quê? As letras. Que é a forma de falar. Eu vou colocar no papel a forma que eu falo. Só que tem todo um processo que a criança precisa fazer antes de escrever. Vamos para cá, para a hipótese de escrita. Ela fala muito, a Emília Ferreiro, sobre essa hipótese de escrita. E o que é o pré-silábico? Ele não consegue, aí tem uma explicaçãozinha que eu vou ler, e aí eu vou tentar explicar, tá, gente? Vocês perdoam eu, porque eu não sou alfabetizadora. Eu estou aprendendo. Não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. E aí, como que tem até uma questão que eu coloquei a respeito disso daí, que é o pré-silábico. Ele entende que tem letras lá. Então, ele vai colocar uma letra aqui, ele pode colocar um número, que minha amiga me explicou isso um tempo atrás, que ela gosta, ela ama alfabetizar. Ela, não, vou te ensinar. Vai colocar um número, uma letra, mas tem as letrinhas ali que tem no som daquela palavra. Só que ele ainda não consegue formar uma sílaba. Por isso que é o pré-silábico. Aí o silábico. O silábico interpreta a letra à sua maneira. O Thaís. Pode falar. Nesse primeiro, eles também faz bolinha, pauzinho, né? Faz as garatujas, né? Ele desenha. Tem aluno meu que já está fazendo isso com o nome. Ele escreve várias letras que ele acha que é o nome dele, mas ele não se apropriou ainda. Que é mais ou menos isso, um pré-silábico. A gente está falando só do nome, tá? O nome da criança.
Mas aí, quando a gente fala de pré-silábico, sobre qualquer palavra, que você vai fazer uma sondagem com ele antes. Aí você está no primeiro ano, que primeiro a gente faz o acolhimento e depois a gente faz uma sondagem para saber o que a criança sabe. E aí ela vai escrever o nome dela, um exemplo. E aí ela coloca ali algumas letras do nome dela e aquilo que você falou, Poli. Uma bolinha, um quadradinho, um número. Mas algumas letras ela conhece. Então, é um pré-silábico. Aí o silábico. Aí o silábico, ele tem com valor na vogal e tem com valor na consoante. Por quê? Com valor na vogal, por exemplo, sapato, ele vai colocar o A, aí ele pode colocar uma outra letra ali, sem ser o S, coloca o A e o O. Só que ele coloca letras diferentes. Mas ele está com valor nas vogais. Ele entende que tem 3 vogais ali, o silábico. Tem os 2 A e o O. Que pode ser um silábico com valor nas vogais e pode ser um silábico com valor nas consoantes. Claro isso? Se ele fosse colocar a palavra apito, por exemplo, ele não colocaria o I, né? Se ele não tiver com valor nas vogais, não. Aí depende se ele entende as vogais ou se ele entende as consoantes. O som. Vai ficar claro isso na questão que eu coloquei, Poli. Você vai entender melhor. Aí aqui, ó, o silábico alfabético mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. Ele identifica algumas sílabas e algumas não. Por isso que é importante entender isso daqui, porque não só na hora da prova, mas se você pegar um primeiro ano, isso aqui precisa estar bem claro na cabeça, porque a primeira coisa que o professor faz é a sondagem, e ali ele classifica, e ali ele joga no sistema da prefeitura. Eu não sabia. Eu acho isso tão errado. Oi? Eu acho tão errado isso. Não é. Sabe por que não é? Porque quando você está colocando que aquele aluno, ele só tem aquele conhecimento no começo do ano. E tá tudo bem. Você não está classificando ele que ele não sabe. Por exemplo, ele é um pré-silábico. É o que ele sabe. Então, o que o professor precisa fazer para que ele mude de hipótese de escrita? Aí vai entrar o professor. Aí, na sua sala de aula, você vai ter várias hipóteses. Você vai ter aluno que é pré-silábico, você vai ter aluno silábico, você vai ter aluno silábico alfabético. Aí você, professor, vai ter que ter atividades que atinjam cada hipótese de escrita. Mas é que assim, Thaís, assim, a primeira, que nem as aulas começam, né, fevereiro, geralmente, né? Passa uma semana, pelo menos lá na escola que eu trabalho, né? Passa uma semana, já começa a fazer a sondagem daquelas crianças. Eu falo, gente... Não, mas a sondagem, Neuza, ela é uma coisa assim, clean. Você não vai dar nota para aquela criança. Tira isso da sua mente. Você vai utilizar os conhecimentos prévios daquela criança. Pensa dessa forma. É o que ela já sabe. E aí, a partir do que ela sabe, eu vou criar estratégias para que ela se aproprie de mais e mais conhecimento. Entendeu? Menina, eu fico morrendo de dó deles. Não, mas não é prova. Não, é uma sondagem. Eu vou tentar entender o meu aluno para que eu possa criar estratégias para que ele vá cada vez mais evoluindo. É isso. E trabalhar melhor, né, com aquele aluno. Exatamente. Se você sabe que aquele aluno tem dificuldade de escrita, você vai criar atividades para que ele vá se desenvolvendo. E às vezes não vai ser atividade em folhinha, vai ser jogos, vai ser outras formas para que ele possa aprender, entendeu? Thaís. Aí o que ela escreve, o alfabético domina, enfim, o valor das letras e das sílabas. Mas a alfabetização
do ponto de vista da criança. Tá vendo? A alfabetização parte do ponto de vista da criança. A mudança no ponto de vista a respeito da alfabetização leva à mudança na prática escolar, tá vendo? Perante a forma como a criança aprende a ler e escrever. Aí ela coloca o que a prefeitura pede, a alfabetização contextualizada e não mecânica. Ou seja, eu vou trabalhar parlendas. Dentro daquelas parlendas, eu vou trabalhar a interpretação de texto, e na interpretação de texto, eu peço para a criança que é silábico, achar alguma palavra, peço para outra que é pré-silábico, achar umas palavras mais simples, mas todo mundo está vendo parlendas. Mas cada um eu estou auxiliando de uma forma, entende? Mas ali está todo mundo interpretando um texto, está todo mundo aprendendo algo junto, igual, só que de formas diferentes, porque cada um está numa hipótese de escrita. Então, a gente tem que respeitar o tempo daquela criança. É isso que ela quer. Isso tem que ficar bem claro, porque o método da prefeitura é o método do que? Socioconstrutivismo. Por que socioconstrutivismo? Porque junto, em sociedade, a gente vai, um conhecimento vai intercalando o outro. E não tradicional, que eu tenho que estar sempre ali batendo na mesma tecla. E é claro que a gente usa um pouquinho do tradicional também, tá? Mesmo os professores mais construtivistas usam, porque está muito enraizado na nossa mente. E outra coisa, nem tudo é ruim do tradicional, porque senão a gente não estaria aqui. Isso, tem coisas boas, né, que dá para aproveitar. Dá para aproveitar. Nem tudo é tão ruim, senão a gente não estava aqui. Isso. Estudando. Olha lá. Ó, o QSM. Isso aí é lá o fundamental, já não é mais introdutório, ó, o fundamental. Apropriação do sistema de escrita, que é o que a gente está trabalhando na Emília Ferreira, né? Ó. Configura-se por um complexo processo que tem início com o desenvolvimento da função simbólica. Ou seja, o que é a função simbólica? O que aquilo representa? O concreto. Cabe à escola potencializar o desenvolvimento dessa função, respeitando o período do desenvolvimento humano dos educandos. Ou seja, eu preciso respeitar o que o meu educando sabe. Por exemplo, o desenho e a brincadeira de faz de conta são atividades simbólicas, próprias da infância e antecedem a escrita convencional, criando condições internas para o aprendizado da leitura e da escrita. Você viu que a criança precisa brincar primeiro? Ela precisa desenhar primeiro, para depois ela escrever. Olha lá. No entanto, ao considerar o desenvolvimento integral, é necessário atentar também para as funções psicológicas superiores, conforme Vygotsky. Vale considerar que a apropriação do sistema de escrita deve ocorrer a partir de práticas letradas que utilizem gêneros e suportes textuais reais que circulam socialmente. Olha o letramento. Letrar não é equivalente a alfabetizar. Envolve uma proposta de trabalho de alfabetização na perspectiva do letramento, sem dicotomia, em um movimento conjunto contínuo. A relação existente entre suporte textual, imagem, texto e função da escrita necessita ser contemplada no planejamento e no desenvolvimento das atividades. Ou seja, letrar não é alfabetizar. Quando eu estou letrando o meu aluno, eu estou mostrando para ele que ele vivencia, existem várias coisas, existem várias letras que estão no cotidiano dele. Eu estou auxiliando ele a interpretar tudo que tem ao redor dele. Isso é letramento. Isso é interpretação. Para depois eu ir alfabetizando ele.
E eu vou alfabetizando como? Através de suportes textuais, a criança precisa ler muito, e ela precisa escrever também. Só que ela precisa brincar fazendo isso. Isso não pode ser uma coisa mecânica. A minha amiga, ela traz vários jogos para eles. E assim, através dos jogos e também de escrita, que eles fazem todos os dias o cabeçário, eles vão se apropriando. Também através de folhinhas com atividades, eles vão se apropriando. Mas não é só isso. Tem que ter um texto, tem que ter uma interpretação. Você viu que é um movimento conjunto e contínuo. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, porque na prova eles vão pedir isso. Eu espero que tenha ficado. Ó, a prova, então. Concurso de Birigui, 2018. Para Ferreiro, quando consideramos a alfabetização, é preciso reintroduzir a escrita como sistema de representação da linguagem. De acordo com a autora, é correto afirmar que a escrita é um código de transição que converte as unidades sonoras em unidades gráficas. B. O escrito aparece para a criança como um objeto com propriedades específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais. C. A solução para os problemas de alfabetização são um novo método de ensino e novos materiais didáticos, novos livros de leitura. D. A criança é uma tábula rasa na qual se inscrevem as letras e as palavras segundo determinado método de ensino. Ou E. As escritas infantis são garatujas, puro jogo, brincadeira infantil, o resultado de fazer como se soubesse escrever. E aí, povo de Deus, fala igual falo com as minhas crianças, povo do ar. Parecendo que é A, né? Sim. Ai, menino. Vamos lá. Eu vou ficar com A mesmo, mas não sei. Isso. Falando, gente. Vamos escrevendo, Raquel. Aí eu, bora. Tadinha da Raquel. Colocando pressão. Eu fico. Aí. Porque aqui, na verdade, ela está falando sobre alfabetização já, né? Mas aqui é preciso reintroduzir a escrita como sistema de representação da linguagem. É de alfabetização, mas aqui ela fala específico, ó. É preciso reintroduzir. É a D. Será que é a D? A D. Eu só ouvi falar dessa tábua rasa aí. Eu também, é a D. Eu já vi alguma prova sobre ela. Teve alguma matéria que eu li sobre essa tábua rasa aí com a criança. A D. Eu também. Então, e se eu não me engano... Pelo menos hoje a gente vai aprender e vai esquecer. Se eu não me engano, é da Emília Ferreira. É dela, essa que fala sobre essa tábua rasa aí. Ó, fala que é a D e a E. Então vamos na B, né? Vamos nas que ninguém falou. Vamos ver quem acertou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dou-lhe três. Ó, o escrito aparece para a criança como objeto com propriedades específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.
Como assim intercâmbios? Pode ser um suporte de ações, mas intercâmbios sociais, acho que ela quer dizer na questão de se relacionar, né? Mas para criança, eu não sei se isso é como suporte de ações e intercâmbios sociais, não. Para criança, ela está só desenhando, né? Ela não está nem escrevendo, ela só está desenhando. Então, essa daí eu acho que não. Vamos ver. A, C. A solução para... Olha lá, vamos para... Eu sempre gosto de voltar na pergunta. De acordo com a autora, é correto afirmar que a escrita como sistema de representação da linguagem é a solução para os problemas de alfabetização, são um novo método de ensino e novos materiais didáticos? Não, essa daí não. Falaram que era D também? Não, só falaram que era D também, né? Falaram que era a D. D, foi. Eu falei que e aí? Isso. Vamos na A primeiro, então. A escrita é um código de transcrição que converte as unidades sonoras em unidades gráficas. A escrita é realmente isso. É a C? Transcrição, Então, mas, Renata, você colocou que é a C, mas aqui a escrita como um sistema de representação da linguagem, para a autora, ela não é a solução para os problemas de alfabetização. Acho que você quis dizer como um novo método de ensino, né? E novos materiais didáticos. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Pensando nesse sentido, pode ser. Voltei, meu celular tinha morrido. Eita, acabou a bateria? Jaque. A gente está fazendo essa questão, ó, da Emília Ferreira. Você saiu bem na hora da explicação, né? Eu fiquei, não, falei, meu Deus, encerrando. Aí foi desligando. Não deu tempo nem de avisar. Mas não tem problema não, depois você assiste. Eu não vou voltar porque como eu estou gravando, né? Não, fique em paz, tá tudo Aí você certo. assiste essa parte. Vai pensando aí, ó, nessa questão. Ó, nesse sentido, Renata, tem sentido, sim, a C. No sentido de ser um novo método de ensino, né? Só que quando ela fala de novos materiais didáticos, novos livros de leitura, eu não sei se é esse o segredo, porque a gente pensando na prática, você alfabetiza a criança muito mais através de textos simples, de você pegar um jornal, de você pegar uma revista, de você pegar uma música, do que de novos livros. Entende que a gente tem que trazer tudo que está ao redor da criança para que ela se aproprie da escrita. Aí a gente pensa como Paulo Freire. Eu sei que não tem nada a ver aqui, mas Paulo Freire falava muito disso, né? De você alfabetizar através de palavras que seriam do cotidiano daquela pessoa, para que a aprendizagem fosse significativa, né? Aqui também não muda muito. No caso do EJA, né? Não só do EJA, mas se você trazer a alfabetização, ele fazia isso com o EJA porque foi as pessoas que ele alfabetizou, eram mais velhos. Ele teve esse olhar. Mas se você trazer um método dele para todas as pessoas, também tem significado. Ó, até quando eu falo para as minhas crianças, ó, a gente vai trabalhar o nome de algum aluno, que eu trabalho as letras do nome todos os dias. Todos os dias. Então, por exemplo, A do quê? Aí eles ficam, A de Ana Vitória, A de Ana Lu. Falei, é só as palavras que começam com A. Mas teve aluno que já começou a identificar a letra A no meio das outras palavras. Mas só de ouvir o som. Então, estou dando significado. Por exemplo, B, por exemplo, Brian. B do quê? B de barrigão. Então, estou dando o significado daquela palavra, da letra, da primeira letra, não estou trabalhando a palavra, mas eu estou falando do barrigão, então eles põem a mão na barriga e lembram que é da letra B, entende? Você dá significado. Então, talvez eu acho
que por causa desses novos livros, assim, eu acho que não. Por causa disso, mas eu entendi o que você quis dizer. Agora vamos para D. Ó, a criança é uma tábula rasa na qual se inscrevem as letras e as palavras segundo um determinado método de ensino. Aí a gente vai lembrar do sistema tradicional. Porque o sistema tradicional, ele fala isso, que é uma tábula rasa, ou seja, ela não sabe nada. E aí a gente sabe que não é isso, né? As crianças, elas vêm com muito conhecimento, com muita bagagem já dentro delas. Então, quando vocês virem essa palavra polineusa, é tradicional. Tábula rasa, não sabe nada, que quem é o detentor do conhecimento sou eu. E não é assim. Até os bebês sabem muita coisa, e a gente aprende muito mais com eles do que, não é? Até eles sabem muita coisa. Até eles têm uma bagagem grande. Então, por isso que não é essa. Mas aí, tábula rasa é ensino tradicional. E ali você vê que ela fala sobre isso, né? Sobre não ser convencional. Acho que é a letra B. Eu não sei se você errou, não, tá, Sara? Vai colocando que errou, não, porque eu não sei, porque você viu que eu errei na outra, falei que estava errado e era certo. Eu acho que é a B. Eu também não sei. Eu fiz de manhã, eu não lembro. Dessa vez eu não olho a resposta antes, porque eu percebi que eu errando também, eu deixo vocês muito mais seguras, mostrando que eu também sou falha. E isso é importante a gente ver. Por isso que eu não olho mais a resposta antes de eu olhar. Não é curiosa, não. Eu olhar. Eu sou muito sincera. As meninas sabem disso, que eu sou sincera. Eu vendo Tô minha quase não dormi, gente. Vai dormir não, Pô. Espera aí. Bora, vamos para E. As Já infantis são garatujas. Puro jogo. Brincadeira infantil. O resultado de fazer como se soubesse escrever. Essa questão me deixou dúvida, porque são garatujas mesmo. Elas desenham como se elas soubessem escrever. Vários desenhos. Então, não sei. Vamos ver a resposta, porque eu estou com dúvida. A Poli precisa dormir. Bora. Vamos ver. Olha lá. Acertei. Eu acho A que letra era. B. Caraca. Não era. Tá vendo, Sara? Olha aí, ó. Nossa, gente, como eu tenho que estudar os autores. Como eu também errei. Olha, depois da D eu ainda mudei para E, mas não fui na B. Então, aí a gente tem que entender, como objeto com propriedades específicas e como suporte de ações de intercâmbios sociais. Você viu que eu falei para vocês que eu também não tinha entendido. Eu achei que não era por causa desse suporte de ações de intercâmbios sociais. Mas quando você pensa com propriedades, introduzir a escrita seria como propriedades específicas e como suporte de ações. É realmente isso mesmo. É um suporte de ações e intercâmbios sociais, para que ela possa se relacionar com o outro de maneiras diferentes. Ou seja, se você ensina a criança a escrever no WhatsApp, ela não está se relacionando pela escrita. E eu errei essa 2 vezes, Sara. Olha a vergonha na cara. E esqueceu de noite, fez de manhã. Vai tomar a vitamina que a Poliana falou. Ô, Poli, não sai, que tem uma questão para você aqui, que eu te falei, ó, sobre o sistema de escrita, ó. É só mais essa, aí acabou a aula. Ai, Sara, eu sei. Eu sou fuleira, mas eu sou legal. Eu falo isso para as meninas, eu estou aprendendo, estou sempre aprendendo. Vamos lá. Para ilustrar as conclusões, aqui chegou sobre o processo de alfabetização, Ferreira apresenta o que Francisco, uma criança de 6 anos, escreveu. Agora a gente olha lá, ele escreveu Francisco, ó. Ele escreveu o F, o R, e o I e o O. Então, mais ou menos, ele sabe o nome dele.
E aí depois ele escreveu mariposa. Ó, ele escreveu o A, o I, o O e o A. Ou seja, ele sabe as vogais das letras. Uhum. Aí depois ele escreveu pomba. Ó lá. O A, o O e o A. Aí ele escreveu pássaro. Ó lá. Pássaro. Ele consegue identificar as vogais. Ó, o gato, né? Ó, ele colocou o E lá. Tem nada a ver o E, mas ele identificou as vogais. Ele sabe alguma coisa da escrita. É como ele identifica só as vogais, né? Sim, As e depois ele colocou o quê? Ah, o pato. Aí ele conseguiu o A e o O. Mas o que ele é? Nessa prova, ela quer saber se você sabe identificar as hipóteses silábicas. E aí eu quero que vocês falem pelo que eu expliquei, e se alguém sabe, qual que é a resposta. Letra E. Quem mais, gente? Eu acho que é a letra D. Porque tem um valor, né? Tem um valor sonoro. Isso. Né? Eu fico na D Porque também. a alfabética não é, porque ele não está ainda alfabetizado. Na pré, não tem garatude, não tem desenho, né? Não é uma coisa... Então, essa sem valor... Não, é a D. É a D. Eu fico com a D Seria também. também. Peraí. Com É valor. a D mesmo. Isso aí, ó, o povo participando. Adoro quando eu vejo o povo participando, tão feliz, mesmo quando é. Então, vamos ver a resposta. Essa daqui não dá nem para me falar qual que é a certa e qual que é a errada, porque essa daqui ou você sabe ou você não sabe. Tem jeito. Olha lá a resposta. Todo mundo D. acertou, ó que legal. Acertamos! D. Até bem, Nelson, pelo menos uma. Aí, ó, tá vendo? É a Meu, D. só dá fora, dentro Aí, não dá. ó, a professora explicou legal. Não, mas a Vou gente falar com as aprende meninas. errando. A gente vai lembrar disso daqui na hora da prova. É, Essas discussões que certeza. fazem com que a gente consiga lembrar, né? É São isso essas mesmo. discussões. olha que legal. É, até que enfim, né? Não, show. E aí, assim, meninas, eu fiz só duas, porque acabou aqui, ó. Dois autores, porque como a gente tem muitas pessoas que trabalham, fica muito cansativa a aula 3, né? E aí não adianta ficar correndo e também não se apropriar de nada. Thaís, eu tenho uma sugestão. Pode pra falar. gente. Eu acabei de pensar aqui numa sugestão que a gente podia, tipo assim, ó, a Emília Ferreira ainda ela tem muita coisa sobre ela, né? Muito. Então, cada uma de nós, na próxima aula, ou pegar um autor, e cada um de nós trazer alguma coisa sobre aquele autor. E a gente discutir aqui. Seria bem legal, porque aí eu ia trazer, aí a pessoa ia fazer o resumo do que ela tinha entendido sobre a Emília Ferreira, aí toda a Neuza, a Jaqueline, a Ifigênia, a Sara, a Renata, a Raquel, todo mundo. Aí a gente ia falar alguma coisa sobre aquele autor, aí vai juntar tudo, aí cada uma vai lembrar do que a outra falou, eu acho que a gente vai conseguir assimilar os autores. Vai ficar muito mais enriquecedor, porque assim, eu tenho uma forma de ver, você tem outra forma de ver, e assim, se todo mundo traz, fica muito mais enriquecedor. Porque mesmo. assim, fica uma atividade, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter que pesquisar sobre aquele autor. E aí a gente pode tentar fazer isso, não sei, de cada 15 dias ou uma semana, alguma coisa. Aí a gente vai fazer, a gente vai pesquisar, a gente vai escrever, a gente vai estar interagindo aqui. E eu acho que vai ser legal. Vocês acham, meninas? Muito legal mesmo, porque aí faz também com que cada uma traga, assim, se esforce para estar ali, né? Porque eu não sei vocês, eu sou daquelas que se eu não tiver um estímulo, eu não consigo estudar. Porque esse Dalbor aqui que você falou, Dalbor, é Dalbor o nome dele? Dalbor, isso. Se na próxima aula a gente fala, gente, eu descobri mais uma coisa sobre esse cara, né? Sobre esse autor. Ele é mais dificinho, né? Mais complexo. Então, por isso mesmo.
né? Aí a gente, o que a gente tinha marcado aqui? Que ele fala sobre a realidade local, sobre a geografia, sobre o espaço, né? Aprendizagem significativa, aí a gente traz alguma coisa. Você quer trazer, meninas, vocês querem desse mesmo autor que a gente estudou hoje, o resumo, ou de outro? Ó, porque acho que do que eu marquei, ó, Poli, só para você ter uma noção do quantas coisas falta para ver ainda. Ó, vamos lá. Deixa eu marcar isso aqui, ó. Que eu deixo tudo aberto, porque eu... Ah, o CN, é. Então, aqui, ó. Do que falta para estudar, é isso aqui ainda, ó. Nossa. Tem, ó, a gente pode falar sobre a Hoffman, né? Sim, a Hoffman é muito fácil também, viu? Kihimoto, né? Hã? A Hoffman é muito fácil, porque ela é a avaliação mediadora. Mas é por isso mesmo que é fácil. Então, ela é fácil para você que já sabe. Não. Ó, sabe por quê? Vai chegar nela. Mas não, assim, não tem como você fazer. Se tiver classificatória, algumas palavrinhas ali, não tem jeito. Você já elimina a questão. Eu vou mostrar. Ela é a então, mais se fácil. Você quiser, a gente fala desse daí, ó, da Fontana. É porque aí, ó, esse aqui é chatinho, viu, Poli? Ó, o Vitor da Fonseca. Não, a Fontana também não é tão fácil, não, porque é mediação pedagógica. Mediação, a gente vive isso na escola. Mas isso aqui, ó, o Vitor da Fonseca, ele Cada um escolhe uma, tá falando a Raquel. Pode escolher digitar, por exemplo, é verdade, por exemplo, traz 2 autores a semana que vem. Aí, um grupo pesquisa sobre a Fontana e o outro grupo pesquisa sobre a Fonseca, ou você quer que cada um escolhe um autor diferente? Não, porque depois não vai dar tempo, né? Vai dar tempo, vai ser muita coisa. Ter muitos autores, né? É porque, ó, quer ver, ó, além disso, a gente só viu isso aqui de legislação, ó. Nunca para baixo. Ó, de legislação. Olha quanta coisa que falta de legislação. Ó. Mas eu acredito que a legislação ela é mais fácil de ser compreendida porque é uma coisa só. O artigo desde 205 ao 214 é uma coisa só. Agora, a ideia dos autores é que você tem que assimilar com ele mesmo o que ele pensa. Eu acho que é bem mais difícil. Eu acho que por dedução, assim, pelo que você já conseguiu ler, você consegue responder a Constituição, o ECA, mas os autores, se você não souber a ideia dele, não adianta, você pode chutar o que for, porque eu já vi nas provas, ele coloca a ideia todinha da Emília Ferreiro, só que ele está falando sobre Fonseca. Então, ele coloca todas as questões, todas as opções de questões, ele coloca tudo certo. Só que ele está falando da ideia de um autor, de outro autor, de Paulo Freire e assim por diante, né? Bem, só que a pergunta pede de um autor só. Aí você olha assim, você fala, não, isso aqui eu já vi. E vai e marca. Mas ele não está pedindo daquele autor, está pedindo de outro. Confunde bastante. Para arrebentar. E aí a gente fazendo isso, né, tipo... uma pesquisa sobre isso, e aí a gente discutindo aqui, a gente vai lembrar no dia da prova. Eu acho, né? Só uma sugestão. Não, sim, pode ser por mim. Pode, gente, vou dormir. Eu sou uma pessoa visual. A gente pode colocar no grupo o que a gente... O nosso resumo. Não, no grupo não, aquele grupo tá fuleiro, tem 100%, eu tô nervosa com aquele grupo. Pode fazer o seguinte, para ficar melhor. Por exemplo, define 2 autores, e aí, dentro desses 2 autores, cada um faz as suas pesquisas nesses 2 autores, sim. Ao invés de fazer um só, faz nos 2 autores. Eu monto uma aula simples, que eu pego um resumo, porque senão não dá tempo. E aí, eu vou falando do resumo, e aí eu pergunto, o que você trouxe, Poli, desse autor? O que você trouxe, Neuza, desse autor? E aí, cada uma vai falando, e aí vai acrescentando, entendeu? Bem legal, eu acho que vai ser bem legal. Então, só qual que é, gente? Só que eu vou dormir, boa noite. É a Fontana, mediação Fontana.
Peraí, Fontana. O nome do livro é Mediação Pedagógica em Sala de Aula. E aqui, ó, se você quiser ser mais, eu ponho no grupo. Vou pôr no grupo. Vai pôr no grupo, Thaís? Eu ponho. É isso Ah, aqui, né? Ó. Esses dois Só autores. põe os nomes, não precisa falar o que vai fazer. Só põe os nomes, a gente já sabe o que é. E o Na verdade, Fonseca. eu vou tirar uma foto, porque eu tô com preguiça de escrever. Eu sou muito preguiçosa, né, gente? Vocês perdoam aí. Não, tá só o pó mesmo. Eu tô só o caco hoje. Nossa, eu tô Ah, todo já subido tirou esse foto escada hoje, não dessa tava Raquel, brincando. ó. Esse mesmo, Raquel. Obrigada. Só que essa foto que você tirou de todo mundo ficou fuleira, hein, Raquel? Olha. Tá bom, meninas. Beijo, boa noite, fica com Deus. Obrigado, Thaís, por hoje. Imagina, vamos lá, todo mundo. Obrigada, Raquel. Desculpa a brincadeira. Quando todo mundo estiver efetivado, a gente faz um café. Por favor, Um bolo de um bolo cenoura, tá? enorme de cenoura. Então, chocolate. Não, a gente faz de vários sabores, tá bom? Delícia. Eu adoro coisa com chocolate. Então, Também amo. Meninas, boa noite. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Boa noite, Tchau. meninas. Então é isso. Ficou certo na semana que vem a gente fazer isso, né? Isso. Então tá, vou interromper o compartilhamento aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Bora dormir. Vamos, gente, a gente precisa. Eu vou parar de levar. Boa noite. Boa noite, bora dormir.